Olá, esta é a disciplina de integração das mídias e nesta videoaula nós abordaremos sobre os conceitos e fundamentos das mídias. Eu sou a professora Noeli e nós trabalharemos juntos essa disciplina. Sejam todos bem-vindos. Nesta videoaula eu vou abordar sobre conceitos importantes para o desenvolvimento e estudo da atividade online 01. Bom, nessa videoaula nós eu vou abordar um pouco em relação à introdução e contextualização, né, nesse contexto atual da convergência das mídias. Vamos fazer algumas definições sobre integrar, sobre o que são as mídias e fazer a junção disso, discutindo um pouco sobre a integração das mídias, abordar conceitos importantes neste nosso contexto educacional, né? Da aplicação das mídias nesse contexto educacional, o que é importante para você, futuro licenciado em computação, saber, e tecnologias emergentes, que já são utilizadas e podem vir a ser utilizadas onde não são, tecnologias que já estão disponíveis para uso. Bom, nós iniciamos, então, fazendo uma reflexão, né, sobre pensar ou falar sobre a integração das mídias nesse mundo conectado em que vivemos. Faz sentido? Porque, a priori, olhando a população, os estudantes, né, os alunos das escolas, a gente chega à conclusão de que eles estão conectados. Então, esse é um fato. Nós vivemos uma realidade imersa em tecnologias. Mas refletir sobre alguns pontos se faz importante, porque essa tecnologia, né, esse acesso à tecnologia é realidade para todas as pessoas? Quais problemas elas, né, as tecnologias, têm nos acarretado? Quais os frutos, né, iremos colher desta convergência das tecnologias com a educação? E nossas crianças? Elas pensam mais ou menos com os aparelhos inteligentes, né? Com os aparelhos smart. Então, é um convite à reflexão nesse cenário que nós temos na atualidade, para que a gente possa, então, discutir com mais propriedade esses fundamentos das mídias e das integrações delas. Bom, como essa é a segunda oferta dessa disciplina, eu trouxe aqui alguns recortes de questionamentos trazidos, né, afirmações realizadas por alguns colegas nos fóruns de discussão na primeira oferta dessa disciplina. Então, um colega postou que estamos vivendo em uma era de crescimento tecnológico exponencial. Então, é possível visualizar isso, né? Cada dia, mais tecnologia, novos aparelhos, mais integração dessa tecnologia no nosso dia a dia. A cada dia, outro colega colocou que a cada dia a tecnologia avança mais e muitos não estão preparados para utilizá-la com sabedoria e se tornam reféns de tanta informação. Essa colocação também é extremamente coerente, né? Porque nós temos uma enxurrada diária de informações, mas o quanto disso que você lê e do que você lê, quanto disso você absorve? E aí, se a gente pensar, né, a nossa realidade de aluno de graduação, ela não é tão diferente de um jovem, né, de uma criança que faz uso de algum aparelho inteligente. As tecnologias mudaram a nossa forma de comunicação completamente, né? Nossa comunicação ela é muito mais instantânea e as tecnologias, elas vão dia a dia modificando. Então, se a gente analisar o celular, né, que é um smartphone, um celular que é um smartphone. Inicialmente, quando surgiu, era utilizado para ligações, evoluiu para o envio de mensagens. Com a popularização da internet, a disposição de redes de alta velocidade para a população, aplicativos de mensagem começaram a se sobressair às ligações e aos SMS, né? Então, hoje em dia, a gente, por exemplo, para citar o WhatsApp ou qualquer aplicativo de mensagem dentro de uma rede social, ele substitui hoje naturalmente as ligações.
Então, você deseja conversar com alguém, depende das situações em que você opta por fazer uma ligação. Alguns anos, poucos anos, você optava por enviar uma mensagem de texto para se comunicar. Atualmente, as pessoas enviam o próprio áudio, né? Então, a ligação telefônica foi substituída, foi totalmente também a comunicação, né, por meio do celular, foi totalmente modificada com as tecnologias que foram surgindo. Então, o que você pensa sobre isso? Eu faço esse questionamento, né, para que você faça essa reflexão, inclusive baseado na sua vivência diária, né, de uso desses recursos. Eu trouxe aqui uma imagem que mostra para a gente o tempo que algumas tecnologias levaram para alcançar 50 milhões de usuários, e ela é bem impactante, porque a gente tem dos 68 anos que os aviões levaram para alcançar 50 milhões de usuários, aí passando por automóveis, telefone, eletricidade, a televisão, que levou 22 anos, caixa eletrônico, 18 anos, o computador, 14 anos, o celular, né, 12 anos, a internet, 7, iPods, que é uma marca específica, né, de um smart, um aparelho smart, 4 anos, o YouTube, 4 anos, o Facebook, 3, Twitter, né, então as redes sociais levaram 2 e 3 anos, e um aplicativo que é um jogo levou 19 dias. E se a gente colocasse aqui alguma hashtag ou um meme desses que são muito viralizados na internet, a gente conseguiria esse alcance de 50 milhões de usuários, com certeza, com uma velocidade muito maior do que 19 dias, né? A gente poderia diminuir isso para algumas horas. Então, é um fato de muito impacto nesse nosso cenário aqui da integração das mídias. Bom, então nós vamos retomar algumas definições aqui da integração e depois a gente vai relacionar com essas observações que foram feitas. Então, o que significa integrar, né? Integrar é incorporar, integralizar, formando um todo coerente, incluir-se num conjunto, né? Todas essas definições nos levam à ação de integrar. E as mídias, né? Na língua portuguesa, o termo mídia se originou a partir do inglês, né? A média, a versão simplificada de mass media, que consiste justamente na expressão utilizada para se referir aos meios de comunicação em massa, né? Então, a mídia esteve sempre relacionada à comunicação, desde a sua definição. Então, a gente pode definir mídia também como sendo um conjunto de diversos meios de comunicação, com finalidade de transmitir informações e conteúdos variados, né? Então, a gente pode considerar dentro desse universo midiático, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, e a internet também, por exemplo. Bom, integrar tecnologias e pessoas, né? Fazer isso vai exigir de nós um olhar sobre as pessoas e sobre nossas novas necessidades. Então, considerando esse atual acesso aos recursos tecnológicos, à internet de banda larga, a velocidade com que a comunicação se dá, nos leva a pensar, eu posso dizer que fora do quadrado, né? Fora da caixinha, porque a gente precisa identificar novas formas de ensinar e de aprender no nosso contexto, utilizando, então, esses recursos e produzindo algo significativo, né? Nesse processo de aprendizagem dos alunos. Aí, sobre as tecnologias, né? A gente sempre aqui vai fazer referência às tecnologias considerando os aparelhos inteligentes, né? Então, notebook, MP3, MP4 player, consoles portáteis, tablets, smartphones, GPS, enfim. Na nossa casa, a gente começa a ter diversos aparelhos também que são inteligentes, né? Eletrodoméstico, por exemplo, televisão, enfim. Então, vamos tratar sobre essas tecnologias. Então, eu trouxe aqui um quadro que mostra os indicadores sobre usuários de internet, redes sociais, dispositivos móveis, uso de redes sociais em dispositivos móveis. Isso aqui para referir àquela pergunta que a gente fez lá no início, né? Se será que todas as pessoas possuem, então, acesso a essas tecnologias?
Então, tem uma estatística aqui de 2018 que traz o número total, né, da população mundial de 7 bilhões 593 milhões de pessoas. Desses, 4 milhões e 21 são usuários da internet. Então, 50%, 53% da população possui acesso à internet. 42% possui a mídia social, né, é usuário de mídia social. 68% possui dispositivos mobile, né, é usuário de dispositivos móveis, então de celular, tablet, smartphones, enfim. E também acessam a rede social de dispositivos móveis, né, 39%. Então, são números que mostram para a gente a nossa realidade, né? Que a maior parte, a gente pode falar, mais da metade, né? 53% aí da população está conectada. Então, esse é um fato importante. No Brasil, eu trouxe aqui algumas estatísticas do mercado digital brasileiro. Então, a gente tem 208,7 milhões, é o número da nossa população atual. Desses 208, 120 milhões são usuários da internet. Então, a gente tem cerca de 53% da população sendo usuária da internet. E desses, 203 milhões são usuários de redes sociais e 88 milhões usuários de redes sociais por meio de dispositivos móveis. Então, a gente tem também dados que mostram como é que é essa realidade. Claro que caberia um estudo regional, local, né, para identificar isso, mas a gente pode dizer, de acordo com esses números, que a gente tem grande parte da população conectada. E nas escolas, né, qual é a realidade hoje? Então, a gente tem aqui no censo escolar de 2017 a indicação de que 46% das escolas de ensino fundamental dispõem de laboratório de informática. 65% das escolas possuem acesso à internet e dessas 53,5% a internet é do tipo banda larga. Então, a gente não tem um alcance de 100% tanto de internet como de laboratórios de informática nas escolas de ensino fundamental do país. Considerando que nessas escolas que não possuem laboratório, né, os alunos que não possuem dispositivos para uso, então eles não integrados, né, ao uso dessas tecnologias. O laboratório de informática é um recurso disponível em 79% das escolas de ensino médio, e aí 91% delas possuem acesso à internet. Porém, 79% a internet é de banda larga. Então, é importante retomar esses dados, né, do INEP, inclusive nos momentos de pesquisa, de proposta de projeto, de proposta de projeto de estágio supervisionado, identificar, né, no site do INEP esses dados e verificar a realidade, por exemplo, da escola que você se propõe a trabalhar. Bom, para o futuro, né, o governo estabelece regras aí de banda larga nas escolas públicas. Então, a gente já passou por diversas iniciativas. A última delas é essa aqui, publicada, né, em 2017 pelo Ministério da Educação, que promete levar a internet de alta velocidade às escolas públicas de todo o Brasil até 2024. Nesse momento de mudança de governo, né, a gente não sabe se novos projetos, novos programas irão surgir, mas nesta definição, nessa portaria, já existe um recurso previsto de 255 milhões para a melhoria da infraestrutura e conexão das escolas. Então, vocês podem, na atividade online 01, está o PDF desta apresentação, vocês podem acessar para ler todas essas informações apresentadas aqui nesta portaria. Então, existe esta possibilidade que a gente não sabe efetivamente do que vai acontecer. Bom, e esses conceitos importantes, esses conceitos que nós falamos, esses números que foram levantados, eles são importantes para a gente entender o cenário para realizar essas propostas, né, de integração das tecnologias às aulas, porque não basta, aí nessa imagem a gente pode observar, os alunos estão conectados, todos com o smartphone na mão,
Mas o professor não. Então, o professor não consegue alcançar os alunos com aquela metodologia tradicional. Mas também esse professor precisa se planejar e investigar esses recursos para ter a certeza de que essas tecnologias emergentes também vão promover o aprendizado dos alunos, né? Bom, então nós vamos falar rapidamente sobre alguns conceitos importantes sobre a integração das mídias. Então, falando neste cenário, na integração, a gente vai investigar o estudo das tecnologias e a utilização delas, né? Então, nesse contexto é importante conceituar o ensino, que está relacionado com a ação do sujeito que indica uma direção, né? Um caminho que sinaliza. Então, a dinâmica da relação entre esses agentes, que é chamada de interação, ela vai produzir modificações tanto em quem ensina como em quem aprende. Porque a gente hoje é necessário uma mudança, né, de perfil de muitos professores para se motivar ao uso das novas tecnologias, né, para inserir isso em sala de aula, visto que isso vai modificar a sua prática docente. A aprendizagem, ela traduz a capacidade humana de aprender, né? Ou seja, compreende a capacidade da mente em criar modelos abstratos da realidade que são utilizados para a elaboração do próprio conceito de realidade. Então, esses conceitos são muito úteis para a tomada de decisão. Então, a aprendizagem, quando ela acontece, né, o aluno, o estudante consegue, a partir daquilo que foi aprendido, utilizar dentro do seu de todos os das suas aprendizagens, né, realizar uma tomada de decisão baseada naquilo. A educação, né, ela vem lá da definição, né, do ato de educar, vem do latim, e ele pode ser traduzido como trazer luz ou trazer para fora, e educare, né, que pode ser traduzido como criar, alimentar ou cuidar. Bom, a interatividade, o ato de interagir, é um conceito que traduz a interação entre objetos e organismos. Então, diante desta aprendizagem baseada pelas mídias, a gente vai ter fortemente a questão da interatividade, né? A interação é um fenômeno do domínio da dinâmica que pressupõe que unidades distintas realizam ações umas sobre as outras, né? Modificando seus estados iniciais. Então, a interatividade vai levar em consideração isso. A comunicação, né? O conceito de comunicação pressupõe a capacidade de interação entre os sujeitos pelo uso da linguagem. Então, a linguagem ela pode ser escrita, falada ou corporal. Para a gente produzir recursos educacionais, a gente precisa ser a comunicação, né, precisa ser compreendida como um recurso de interação entre os sujeitos. Então, como é que vai se dar a comunicação para promover a interação dentro de um recurso educacional? Ele pode acontecer diretamente, né, de forma síncrona, ou não, de forma assíncrona, que não vai necessitar que os agentes estejam presentes ao mesmo tempo, enfim. Neste momento, nós realizamos uma atividade assíncrona, né? Eu gravo uma videoaula, disponibilizo para vocês, e vocês, estudantes, a seu tempo, assistem a videoaula, interagem por meio de outras ferramentas, ok? Bom, a didática, dentro desse nosso cenário, é o processo de tradução pelo uso formal da linguagem, de um determinado conhecimento formal com a finalidade de ensinar o sujeito a facilitar o seu aprendizado. Então, a didática é muito importante, porque ela vai fazer uma transposição, né, do que é o conteúdo, do conteúdo propriamente dito, para maneiras mais facilitadas ou contextualizadas, de acordo com as mídias, para apresentar esses conteúdos para os alunos. A produção consiste na compreensão de que a elaboração de um recurso educacional deve levar em conta o uso adequado da linguagem associada ao meio que se pretende utilizar. Então, a gente precisa conhecer diversos meios para trabalhar, para fazer esse planejamento, né, que seria a produção. Os recursos digitais é um conceito que é herdado da web. Recursos digitais são imagens, áudios, textos, aplicativos, vídeos, são representações digitais possíveis, né? Programas de computador desenvolvidos em determinadas linguagens de programação, aplicativos para celular, são exemplos de aplicações, né, de recursos digitais.
Ferramenta de autoria multimídia, a multimídia vai envolver a utilização de diferentes mídias na construção de materiais educacionais digitais, tais como os textos, áudios, vídeos e animações. Hipermídia é a união de conceitos de hipertexto com a multimídia, ou seja, uma aplicação hipermídia envolve a utilização de diferentes mídias, né, conectadas entre si, por meio de diferentes links, tal como funcionam os sites, né, que a gente pode citar na internet, que você consegue navegar entre diversos sites, enfim. Bom, os objetos de aprendizagem, ele pode ser qualquer recurso digital não utilizado pelo sujeito no processo de aprendizagem, né? Então, no processo de construção aí do conhecimento para aprender algum conteúdo. Então, o termo foi utilizado a partir da integração de áreas de conhecimento da informática da educação, né? Porque objetos, na computação a gente tem a orientação a objetos, vocês vão investigar, estão investigando isso na disciplina de programação 1, mas aqui nos objetos de aprendizagem a gente não tem as definições específicas, né, do termo, mas ele traz então características como reusabilidade, modularidade, que são recursos importantes lá da orientação ao objeto. O objeto de aprendizagem ele contém uma finalidade de aplicação e está associado a uma forma de avaliação. Bom, os objetos educacionais digitais ou os recursos educacionais digitais são casos especializados de objetos de aprendizagem. Então, eles são objetos de aprendizagem desenvolvidos e utilizados em meio digital, ou seja, é necessário um recurso digital. Então, é bom diferenciar, né, que o objeto de aprendizagem pode existir sem a utilização das tecnologias. Os recursos educacionais digitais ou os objetos educacionais digitais, não. O material didático interativo é um recurso resultante de uma ação de tradução didática que pode ser considerado um material didático, né? E aí agregado a ele diversos elementos que vão possibilitar essa interação. Um repositório de objetos de aprendizagem é um lugar onde esses objetos são armazenados. Então, partindo do conceito de que o objeto de aprendizagem ele deve ser reutilizável, modularizado, existem diversos bancos de objetos de aprendizagem, onde a comunidade que trabalha nessa linha de pesquisa desenvolve objetos e disponibiliza para que outros professores trabalhem também com esses objetos. A gente pode citar o portal do MEC, né, o RedMEC, que é o portal de recursos educacionais digitais, e lá a gente tem diversos objetos disponíveis para serem utilizados. Os recursos educacionais abertos são recursos digitais em formato aberto. Então, além dessa questão da reusabilidade que os objetos de aprendizagem trazem, né, eles possuem domínio público, são licenciados de maneira aberta. Então, ele pode, por exemplo, disponibilizar um recurso, disponibilizar o código-fonte daquele recurso. Vamos supor que um professor desenvolveu uma animação para trabalhar um conteúdo específico, desenvolver um jogo, por exemplo, para trabalhar um conteúdo específico da matemática, operações de divisão. Então, se esse é um recurso educacional aberto, esse professor, além de disponibilizar o objeto educacional digital desenvolvido, ele vai disponibilizar também o código-fonte. Ele vai permitir com que, por exemplo, outros professores modifiquem aquele objeto desde que ele continue sobre o mesmo tipo de licença, né? A computação em nuvem é outro conceito completamente vinculado, né, à internet, à popularização da internet. Nela a gente tem o armazenamento, o acesso por dispositivos móveis, acesso a aplicações que estão disponíveis na internet, né, que a gente chama também de nuvem, porque não nos interessa saber onde ela está. Nos interessa saber que tudo que está disponível na nuvem pode ser acessado 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, em tempo full time. Então, a gente tem base de dados, a gente pode ter nuvens específicas, né, nuvens híbridas, nuvens públicas e nuvens privadas. Na universidade, por exemplo, a gente tem as ferramentas do Google disponível na nuvem
e a gente tem um domínio da universidade dentro deste cenário. Então, é interessante essa questão aí das nuvens, da tecnologia de cloud computing. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de tecnologias emergentes, né, que seriam a realidade virtual, que é a área de domínio da computação, que visa estudar modelos computacionais capazes de criar a sensação de imersão no universo alternativo, manipulação de sentidos. Então, a gente pode usar óculos 3D, luvas, enfim. A realidade aumenta. Então, a realidade virtual, ela vai te colocar dentro de um novo cenário, de uma nova realidade. A realidade aumentada, ela faz o inverso, ela traz um elemento que está no seu computador, no seu tablet, como a gente está vendo nessa imagem, e traz esse elemento para a nossa realidade. Então, eu consigo interagir, por exemplo, com um objeto computacional sem utilizar nenhum recurso, por exemplo, como um óculos ou como uma lupa. Então, ela é definida como a sobreposição de objetos virtuais tridimensionais gerados por computador com um ambiente real, por meio de algum dispositivo tecnológico. Nesse exemplo aí, a gente tem a utilização de um tablet. O metaverso é um outro exemplo de tecnologia emergente, que é utilizado para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar uma realidade, né? Os sistemas tutores inteligentes é uma outra tecnologia muito interessante, né, na educação à distância, na educação presencial, que são sistemas que fornecem instruções diretas, personalizadas, né, o feedback para alunos, sem intervenção de seres humanos. Então, em sistemas tutores inteligentes, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas que conseguem identificar a aprendizagem do aluno e direcionar o aluno para os seus caminhos e seus tempos dentro desse processo de aprendizagem, ok? Bom, então, pessoal, nós finalizamos aqui esta videoaula. O objetivo dessa videoaula, então, foi trazer algumas reflexões importantes e trazer também alguns conceitos que serão necessários nessa disciplina que nós iniciamos agora. Então, eu convido vocês a fazer as indicações das leituras e baixar o formulário de treino para responder as questões do questionário da atividade online 01, ok? Até mais, um abraço.